Pessoal, vamos lá, vamos começar então o fechamento de mercado aqui. Vamos começar pelo Ibovespa. A gente está fechando uma semana aí com uma volatilidade aí significativa. O mercado começou a dar sinais aí de uma realização, né? A gente tinha um alvo projetado nesse 120, 990, praticamente chegou, né? Era 980 aqui. Já posso considerar que sim. Podemos ter até um movimento de realização e depois tentar voltar a testar esse 120? Sim. Esse movimento não é um movimento de reversão, né? Nenhum sinal também muito claro no price action de reversão, apenas uma realização. Nós temos ali ainda esse extremo aqui nessa região do 118, então vale monitorar, mas de fato aí a gente tem um movimento esticado das médias, né? Uma amplitude para começar a fazer uma correção, tá? A gente olha, por exemplo, o gráfico de 60 minutos, nós já passamos a média de 20 períodos, temos espaço para corrigir até a média de 50, na faixa dos 123.300, e aí se romper, espaço para voltar no 126, tá? Então, assim, o mercado começando a dar sinais no gráfico de 60 minutos, porém, no passado fez esse movimento e acabou tendo um movimento vendedor posterior. Então, temos que acompanhar se não haverá esse movimento vendedor, se vai sustentar essas médias como um pullback ou até mesmo abrir com gap, tá? Temos espaço de fato para buscar uma realização. Então, aí fica aí uma perspectiva para as próximas semanas. Quando nós vamos olhar para o dólar no gráfico diário, nós tínhamos ali uma região importante no passado, com uma resistência. Obviamente, se a gente trabalhar com ativo aqui, nós nunca chegamos nesses patamares, né? Mas gostamos de usar só para ter uma referência. O nosso alvo projetado pelo gráfico semanal era essa faixa do 6,089, então a gente tem aqui o alvo alcançado, tá? Nessa faixa do 6,089. E nós temos também um movimento de amplitude em relação à média de 50, que esqueceu ela lá no 5,490, a média de 20 no 5,750 e a média de 200, o que está muito próximo à média curta de 9 períodos, que justamente ressalta aí a velocidade e a força dessa tendência de alta. Mas esse movimento de rejeição com o volume acima da média nesse patamar é um sinal de que o mercado pode sim estar respondendo novamente a uma região de resistência, com possibilidade de voltar a testar essa faixa ali do 6 e se quebrar essa região do 6, de repente voltar até o 5,90. Então nessa faixa tivemos o interesse vendedor e justamente acima dela estamos voltando a ter interesse vendedor como rejeição de rompimento de topo, né? Isso no gráfico semanal. Quando olhamos para o gráfico diário, o gráfico diário está fazendo apenas um pullback na média de 20 períodos, né? Mas é um pullback, de certa forma, agressivo, porque devolveu aí praticamente todo o movimento dessa alta. Então, se perde essa região do topo anterior, junto com a média de 20 períodos, que representa 50% desse movimento comprador, temos espaço para uma correção, como eu te disse, né? Ali na região dos 5.900. Não mudaria a tendência. Para mudar a tendência, tem que perder essa faixa, fazer pivô e romper essa área, tá? Mas pode ficar num processo de lateralização nessas regiões e aí, de repente, encontrar uma nova range. Quando olhamos para o passado no dólar, nós sabemos que o dólar, toda vez que ele testa regiões como essas, né? A gente pega aqui, ó, movimentos no passado, toda vez que ele vem em regiões de resistência como essas, você vê que ele para e trabalha numa range, tá? De lateralização por um tempo. Então, não é anormal, tá? Se isso acontecer. O dólar tem essa possibilidade porque é uma característica do ativo, né? Fazer esse movimento aí de pouso e ficar trabalhando nessas regiões. Então, vale a gente observar como que vai ser os próximos capítulos. Vamos passar pela Petrobras, né? Petrobras aí fez um movimento de realização, perdeu aqui a região da resistência que nós tínhamos comentado, né? Ela rompeu e falhou a continuidade desse rompimento, perdeu a média de 20 períodos e agora vem para buscar a média de 30, média de 50 períodos na faixa dos 36 e 28. Quando pegamos e projetamos essa barra que rompeu a média de 20 períodos, o alvo justamente é ali nos 36 e 27, e se romper pode buscar 35,62 e 35,21. Não muda a tendência, né, de médio e longo prazo, está trabalhando ainda acima da média de 200 períodos, é apenas um movimento de realização. Para quem gosta de trabalhar com a Fibonacci, né, que seria a retração, vai estar trabalhando mais ou menos 50% desse movimento. Olhando pela perspectiva do gráfico semanal, estamos trabalhando ainda acima das médias, então temos ainda um viés comprador, porém num processo de lateralização. Muda o viés se perder principalmente a faixa aqui dos 33, que não conseguiu, tá? Então, observamos também que a volta nesse movimento é muito mais tranquila do que a do passado. Então, vamos acompanhar se de repente vai segurar esse pullback acima da média de 200 para tentar voltar a trabalhar acima dessa resistência. E aí, alvos projetados para esse movimento, obviamente, seria ali a região de a faixa dos 43 ali até os 46, né? Então vamos acompanhar. Olhando para a Vale, pessoal, a Vale veio testar uma região de suporte, né? A região de suporte que nós tínhamos marcado, que é uma região do passado também que é bem significativa, tem interesse comprador, né? O nosso alvo conservador ali para ela,
está na região aqui do 52,03, que seria a continuidade desse movimento vendedor que sai da média de 200 períodos, faz um pullback. Então tem a possibilidade de buscar esse 52,03, que é o teste do extremo desse suporte no passado, tá? Perdendo essa região, temos dois pontos de referência, que seria o 50,50 e 49, que aí de fato seria o extremo dessa lateralização do passado. Então a gente tem aí como possibilidade um repique, de repente trabalhando, fazendo um teste no 56, mudaria o contexto dessa tendência de baixa se ganhar a média de 200 períodos novamente lá no 59, mas para isso tem que ter muita história para contar, para conseguir fazer esse movimento de retomada aí, desse movimento vendedor. Obviamente que pode também ficar travado entre esse topo do 56 e essa região de fundo, até de repente buscar o alvo ali no 52, tá? Então também precisamos acompanhar. Vamos olhar, pessoal, o índice financeiro, né, que acompanha os principais bancos. O índice financeiro, nós tínhamos comentado que ele poderia perder essa média de 200 períodos. Quando eu olho aqui, principalmente também pelo gráfico semanal, nós temos aqui esse movimento de ignição, tá? E aí, projetando esse movimento, já passamos os 200%, então a gente desconsidera, e agora a gente trabalha aí com esse movimento aqui, né? Esse movimento aqui. E aí nós temos espaço, quase nada, já bateu nos 11.745, que seria o alvo de 200% desse movimento próximo da média de 200 períodos, que também representa aqui, ó, um fundo anterior, tá? Um fundo anterior. Então, podemos trabalhar com essa perspectiva do gráfico semanal, ou podemos até, inclusive, né, trabalhar com esse alvo que nós trabalhamos aqui na região do topo anterior, da faixa dos 12 mil. E aí, se perder essa região dos 11.500, vamos ter dois pontinhos para baixo, que seriam 11.600, 11.430. Né? Então, todos os ativos que se compõem esse índice aqui provavelmente está dentro dessa característica. Né? Podemos usar o Itaú, né? BBAS, então está muito parecido a configuração do Price Action, por isso a gente já faz um resumo aí no índice financeiro, tá? E aí, pessoal, damos uma passadinha ali pelos os ativos externos. Vamos olhar o S&P no gráfico diário, para a gente ver como que está o fechamento aí da semana, né? Ele teve um movimento forte de realização, né? Perdeu a média de 20 períodos. No passado não tivemos um price action tão agressivo como esse, né? Dessa forma nas realizações. Obviamente que ele perdeu a média de 20 períodos algumas vezes, mas se a gente trabalhar com uma linha de tendência de alta, a gente está dentro de um canalzinho de alta, tá? Então, isso aí pode ser reforçado até mesmo por essa rejeição que aconteceu no dia de hoje, né? Ele tem toda a quantidade desse movimento vendedor, onde eu tinha trabalhado com uma projeção para buscar aqui a região dos 5.740 até a média de 200 períodos, ele fez o rompimento, falhou e voltou a trabalhar nos 50% desse movimento vendedor, ainda abaixo da média de 20, que me traz um viés ainda para baixo, e semana que vem, de repente, ter um movimento de continuidade. Vale lembrar que se isso não acontecer, nós vamos estar trabalhando dentro dessa lateralização, tá? Porque nós temos aqui um movimento de topo, fundo, tentativa de rompimento de topo nesse 6 mil e não consegue, e uma região do fundo ali no 5.800. Então ele vai ficar trabalhando nessa lateralização, e quanto mais tempo ele ficar nesse processo de lateralização, muito provável que a média de 50 períodos que está lá embaixo como alvo, ela comece a se aproximar próximo desse range de lateralização. E aí haverá dúvida se vai continuar o movimento para cima, a favor das tendências, que vem aí de médio e longo prazo, ou se abre uma realização. E aí a gente vai olhar o gráfico semanal. No gráfico semanal vai coincidir justamente com a média de 20 períodos. E pela perspectiva da média de 200 períodos do gráfico semanal, nós temos possibilidade de realização, tá? Até porque se a gente buscarmos projeção aqui, esse movimento de alta todo que aconteceu no S&P, a gente tem como ele já praticamente no seu alvo, tá? Então não é nada anormal também se o movimento começar a fazer aí uma realização, né, para tentar de repente perder essa média de 20 e começar a fazer uma realização até a média de 200 períodos no gráfico semanal. Nós vamos ter o topo anterior, que pode ser a região dos 4.700 até os 5.000. E aí no gráfico diário, né, a gente vai ver o S&P perdendo aí a média de 20 períodos, tá? Então acho que é bom a gente monitorar como é que vai ser, principalmente na virada aí de ano. Só para fechar, a gente gosta de olhar também aqui o Bitcoin, que é um ativo que está no radar, tá? Então acho que vale a gente também acompanhar, porque perdeu aqui a média de 20 períodos, ele estava fazendo um processo de deriva, né? A gente tinha aqui um movimento de expansão muito forte, uma lateralização, ganhou topo novo, fez um pullback e não conseguia renovar a máxima, então começou a fazer uma deriva nessa região. E aí veio um movimento forte de realização também, porém também não perdeu essa região do fundo anterior, ali próximo dos 97. É uma característica do ativo, essa vol, né? Nós temos amplitude para a média de 200 períodos, sim, tá? Mas antes disso acontecer, nós temos também fundos anteriores, ali tanto nesse 92, que é onde ele está fazendo essa defesa, como no 88. Então pode também acontecer de lateralizar e tentar voltar a trabalhar acima dos 110, pode, como ficar no processo de lateralização entre esses 110 até o 99. Olhando pela perspectiva do gráfico semanal,
né, nós vamos ter aqui amplitude também para uma realização, né, muito parecida ali com o contexto do S&P, por exemplo. Nós temos o topo anterior que vai coincidir aqui com a média de 20 períodos, nessa faixa dos 75 até 80 mil, tem um gap, tá? Se a gente trabalhar aí com esse movimento de possibilidade de perder essa faixa dos 92, abre espaço sim para essa correção. Então nós temos dois contextos, nós temos o preço longe da média de 20 e longe da média de 200 com amplitude. Ou o ativo pode ficar lateral, como eu mencionei pelo gráfico diário, e essa média se aproximar até esse processo de lateralização para que ganhe força e continue o movimento para cima. Aí a gente usa como projeção essa perna para buscar novos patamares, tá? Então tudo isso aí vamos precisar aguardar como que vai ser o contexto e o desenrolar das próximas semanas, principalmente em 2025.